Eu parava apavorado. Eu vi coisas, e Deus me disse coisas grandes. Eu vi os Estados Unidos da América e vi algo como se fosse um bloqueio. Depois me foi levado para outro espaço como se fosse aquele salão oval. E eu me sentava em uma cadeira e o Senhor dizia, apenas vê todo o acontecimento nesta volta. E ali eu tive uma visão grande. Pessoas ligadas a outros países estão querendo interferir dentro da política dos Estados Unidos. Barack Obama, Michelle Obama, mas eu vi real. E o Senhor dizia, presta atenção que eu estou te mostrando e conta na tua live, gente, não dá tempo entrar às 16h30. Pessoal, acaba de explodir uma bomba, um dos maiores escândalos já vistos nos Estados Unidos e que vai ter repercussão em tudo que é lugar do mundo. O que sabemos é o seguinte, que o FBI, sob Joe Biden e sob Barack Obama, exerceu atividades para as quais não tinha autoridade. É, sem sombra de dúvida, sem exagero, um terremoto político que vai sacudir não somente os Estados Unidos, mas o planeta. Aí eles disseram, agora vamos agir dentro do Poder Judiciário, alguma coisa que a gente possa interferir. No arrebatamento, o Senhor disse, não é mais um apocalipse, é um grande apocalipse. O Senhor está no seu alto e sublime trono, contemplando tudo e todos, e nenhuma palavra que sai da sua boca volta para ele vazia. Tudo que ele fala, ele cumpre. E o apóstolo Reginaldo Rolim, durante algumas lives anteriores em seu canal do YouTube, trouxe uma forte palavra profética para o Brasil e para o mundo. E mais uma vez, surpreendentemente, tudo que o apóstolo falou está se cumprindo. Quem acompanha o apóstolo aqui no canal O Verbo de Deus e também no canal do apóstolo, tem visto como Deus tem lhe usado tremendamente para a nação brasileira e para muitos países. Então, como sempre, está um vídeo muito sério, muito importante. Então já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais uma palavra que está se cumprindo, dita pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. Eu vi os Estados Unidos da América e vi algo como se fosse um bloqueio e algumas barreiras. Era um bloqueio e algumas barreiras. E eu estou falando dos Estados Unidos. Eu vi alguns bloqueios e algumas barreiras lá nos Estados Unidos. E eu andava em espírito ali. Eu vi as barreiras e eu vi os bloqueios. Depois me foi levado para outro espaço como se fosse aquele salão oval. E eu me sentava em uma cadeira e o Senhor dizia, apenas vê todo o acontecimento nesta volta. Eu rodava assim cerca de 3.700 metros, assim, ó, rodando ali dentro. Dentro e fora, um jardim bonito. Era dentro e fora, 3.700 metros assim. E é como se eu visse locais por locais, compartimento por compartimento, gabinete por gabinete. E ali eu tive uma visão grande. Eu vi bloqueios e vi barreiras. E aí eu vi a voz bem clara que dizia, Reginaldo, pessoas ligadas a outros países, estão querendo interferir dentro da política dos Estados Unidos para que ele não avance com aquilo que eu coloquei no coração de Donald Trump, com outros países. Nem ações militares e nem também taxações. Nem ação militares e nem também a taxação. E eu via pessoas como célula ligados dentro do Poder Judiciário.
quando eu vi aquilo, eu vi aquele ex-presidente Barack Obama, Michelle Obama, mas eu vi real. Vi Barack Obama, vi Michelle Obama, eu vi real. Barack Obama, Michelle Obama, aquele Bill Clinton, a esposa de Bill Clinton, se não me salva a memória, a esposa de Bill Clinton, Barack Obama, Michelle Obama, eu vi eles com a força que ainda eles têm dentro da política americana. E o senhor dizia, presta atenção que eu estou te mostrando e conta na tua live urgente, não dá tempo entrar às 16h30. Corre lá e conta. Eu vi a interferência dele dentro do Congresso, do Senado, e o senhor dizia, eu estou mostrando as partes negativas para depois lhe mostrar outra. Eu vi interferência de poderes grandiosos, de governo esquerdas, ao redor do mundo, com ligações com os Estados Unidos da América. Todos eles preocupados como fariam para tentar barrar a atuação de Donald Trump sobre os países também da América Latina, como Brasil, como Venezuela, todos esses países. Todos. Nesse exato momento, eu perguntava sobre o ex-presidente, o Biden. Aí o senhor diz, atira um cabe perguntas, só ouvi. Ele é o de menos. Mas eu vi pessoas, aquela Kamala Harris, a vice de Biden, ali naquela movimentação, aquela Kamala Harris, junto com Barack Obama, junto com Michelle Obama, com Bill Clinton, né, com a esposa dele. Então, essa ação de conjunto, que eu chamo desses espíritos negativos, lá nos Estados Unidos da América, era para que ações, tanto ações militares, como a ação de intervenções e de aplicações de leis que o presidente americano pudesse tomar contra outros países, fossem tentados segurar ou pelo Congresso, ou pelo Senado, ou pela parte jurídica de pessoas esquerdas. E o senhor disse assim, nenhuma das revelações que te são dadas, porque isso é segredo nacional dos Estados Unidos da América. Eu estou te revelando, não Brasil, em termos dos Estados Unidos é peixe pequeno, não a Venezuela, não a Cuba. Eu estou te revelando os segredos dos Estados Unidos da América, antes que saia em tudo que é de jornais. Escuta bem. A reunião que eu tinha visto entre pessoas lá nos Estados Unidos era essa. Ligações sobre ligações, conversa sobre conversa, reuniões ocultas com líderes mundial da esquerda, com influência totalmente dentro do território americano, no Congresso, no Senado, e também junto com eles, ali passando pelo judiciário. Foi um arrebatamento muito grande. Aí eles disseram, agora vamos agir dentro do poder judiciário, alguma coisa que a gente possa interferir. Barack Obama, Kamala Harris, a vice-presidente do Biden, eles sabem muito do governo americano, Apesar de ter sido cortado muitas coisas para que eles não saibam, mas eles sabem muito. Pessoal, acaba de explodir uma bomba, um dos maiores escândalos já vistos nos Estados Unidos e que vai ter repercussão em tudo que é lugar do mundo. E o engraçado é que o que acabaram de descobrir agora vai fazer vocês lembrarem aí de um país que fica na América do Sul e tal, porque é uma situação bem parecida. O que sabemos é o seguinte, que o FBI, sob Joe Biden e sob Barack Obama, exerceu atividades para as quais não tinha autoridade. E como o senador Hagerty mencionou, sabemos o que eles fizeram em 2016 com a equipe de transição do Trump. E agora descobrimos que, após a operação em Mar-a-Lago, depois, após a acusação formal do presidente Trump, eles nos viram
vigiam pessoas que apoiam o presidente Trump, membros que são todos republicanos, mas isso mostra o quão fora de controle, podre até o núcleo e politizado o FBI se tornou. Perseguição política. Essa expressão tem se tornado tão comum nos últimos tempos, né? Que parece até parte de um noticiário padrão. Já é normal a gente ouvir dizer, e com outras palavras mais bonitinhas, que está havendo perseguição política. Só que o que acaba de vir à tona nos Estados Unidos tem um peso muito diferente. A revelação de que o FBI, o FBI, sob a administração de Joe Biden, monitorou, ou seja, espionou comunicações de senadores republicanos, ou seja, somente da direita, incluindo nomes de peso do Partido Republicano, é sem sombra de dúvidas, sem exagero, um terremoto político que vai sacudir não somente os Estados Unidos, mas o planeta. Tudo foi planejado para atingir e derrubar um de seus inimigos políticos, tanto que eles invadiram sua casa, sua residência particular, a residência particular de um ex-presidente da época. Se você tem agências de inteligência que estão efetivamente trabalhando com notícias falsas, trabalhando com organizações sem fins lucrativos, tudo para beneficiar um partido político. E foi isso que você teve. Então foi uma conspiração. E não demorou muito para o novo diretor, o Kash Patel, que todo mundo fala que parece comigo, né? Como se fosse meu irmão e tal. Enfim, uns dizem que parece Tiririca, outros dizem que parece comigo. Eu quero saber o que você acha, tá? Apenas pare e pense sobre isso por um segundo. Você tem, como agora sabe, 8 senadores dos Estados Unidos em exercício cujos registros telefônicos foram intimados pelo Departamento de Justiça na administração anterior. Pra quê? Com qual propósito? Nenhum desses senadores é criminoso. Eles não têm nenhuma atividade criminosa associada a eles de forma alguma. Porque o Departamento de Justiça e Jack Smith foram lá e autorizaram intimações. E não são só eles, há outros também. E agora, com um novo diretor, o Kash Patel, que decidiu varrer a casa com uma faxina que promete entrar pra história, meus amigos, continua comigo que a gente tem muita coisa pra conversar nesse vídeo. Fala pessoal, como sempre é uma grande honra estar aqui com pessoas tão maravilhosas e especiais. Desde já, muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Se você gosta do conteúdo, já deixa seu like, comentário para ajudar no engajamento. Compartilhe aí com seus amigos, nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais que você costuma usar, que vai ajudar muito na divulgação, tá? Desde já, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Acabei de sair de uma reunião com Dan Bongino, que é o vice-diretor do FBI. Aqui está o que nos foi informado. Parece que em setembro de 2023, o FBI decidiu vigiar 8 de nós e coletar todos os nossos registros telefônicos de um período que vai de 4 a 7 de janeiro de 2021. E isso foi depois da operação em Mar-a-Lago em 2022 e após a acusação formal do presidente Trump em agosto de 2023. E então eles começaram a mirar em membros em exercício do Senado e em um da Câmara. Sem motivo, sem razão, sem justificativa, além de serem todos republicanos e todos muito apoiadores do presidente Trump. Então, pessoal, essa história, ela não começa ontem. Há anos, né, os patriotas americanos, a turma da direita, que não é da lacração, né, a grande maioria extrema é defensor e apoiador de Donald Trump, essa galera vinha denunciando a crescente politização de órgãos que deveriam servir à lei e não a projetos partidários. O que se descobriu agora, com documentos classificados e comunicações internas sendo reveladas, confirma suspeitas que muita gente preferia taxar de teorias da conspiração. Ou seja, mais uma teoria da conspiração que foi comprovada. E eu pensei que o que eu poderia fazer é simplesmente contar uma história. E esses são fatos 100% verdadeiros. Hillary Clinton, preocupada com o escândalo dos seus e-mails, trabalha com uma organização de Soros para inventar essa bobagem do Russiagate. Eles passam isso para as agências de inteligência e eles espionam durante a presidência de Barack Obama. Eles espionam o oponente político e o republicano que está concorrendo contra Hillary Clinton. Ele é eleito. Eles continuam a operação e lavam essas informações de inteligência em coisas que foram usadas pelo FBI e pela CIA para prejudicar a presidência de um presidente devidamente eleito dos Estados Unidos da América para tirá-lo do caminho. E isso continuou. Você ouviu até mesmo algumas pessoas deste comitê perpetuarem essa bobagem por 4 anos. E então o FBI se envolve em desacreditar antecipadamente a história do laptop de Hunter Biden porque eles não queriam que ele fosse eleito novamente. Então eles desacreditaram antecipadamente a história dos laptops de Hunter Biden. O povo americano deveria ter tido a chance de tirar suas próprias conclusões sobre isso. Mas não tiveram, porque o FBI chamou isso de uma operação russa de hackeamento e vazamento. Eles estavam se reunindo com empresas de redes sociais todo mês e toda semana, dizendo a elas que o laptop, que eles sabiam e já tinham verificado em novembro de 2019, que sabiam que era real e que era dele, diziam que era desinformação russa. Já ouvimos isso antes. E então, depois que Joe Biden assumiu, 3 dias depois, eles começaram uma campanha de censura contra o país, qualquer um que fosse conservador. E agora também sabemos que o FBI foi utilizado como arma nessa investigação da Arctic Frost, que grampeou os telefones de funcionários públicos dos EUA, senadores, e também a Associação dos Procuradores Gerais Republicanos. Então vamos trazer mais 2 EUA, senadores, Ashley Moody e eu que estávamos no comitê executivo naquela época. Charlie Kirk, organizações políticas com as quais eles não concordavam. Isso não é na União
Soviética dos anos 1980. Isso é nos Estados Unidos da América nos últimos anos. E então, quando acharam que o presidente Trump estava fora do páreo e que não havia chance de as pessoas o elegerem, ele anuncia que vai concorrer à presidência e 3 dias depois, Jack Smith é nomeado para pegar Trump. Fani Willis apresenta acusações contra o presidente Trump. E o promotor assistente se reúne com o escritório do conselheiro da Casa Branca. Por que isso aconteceria? Depois você tem Alvin Bragg apresentando suas acusações. A terceira pessoa mais importante do Departamento de Justiça vai trabalhar para ele para pegar Trump. Tudo isso nos Estados Unidos da América. O programa de vigilância chamada Arctic Frost, acho que é assim que se pronuncia, meu inglês é horrível, tá, gente? Arctic Frost, supostamente liderado pelo então procurador especial Jack Smith, teria rastreado chamadas telefônicas e localizações de 8 senadores republicanos. Isso que se sabe até agora, ou seja, trabalho de espionagem contra pessoas que não cometeram crimes, apenas por serem de direita. Nomes como Lindsey Graham, Josh Hawley e também Marsha Blackburn aparecem entre os monitorados, ou melhor dizendo, espionados. Basicamente, o que era para ser uma investigação sobre os eventos do dia 6 de janeiro de 2021, o famoso Capitólio, virou uma operação de espionagem política, somente para cima de pessoas da direita. Então, Kash Patel, que assumiu o comando do FBI, reagiu muito rápido quando descobriu. Num tom duro, ele disse que estava limpando um templo doente destruído ao longo de 3 décadas. É uma metáfora clara para o processo de purga dentro da própria instituição, dentro do próprio FBI. E segundo ele, já houve demissões e a dissolução do CR-15, que é um grupo interno responsável por causas de corrupção pública, que ironicamente havia se tornado o centro de uma das maiores crises de confiança da agência. Ou seja, a galera que estava lá dentro para investigar corrupção parece que estava meio que enrolado no bolo disso aí. Como é que pode? Apenas pare e pense sobre isso por um segundo. Você tem, como agora sabe, 8 senadores dos Estados Unidos em exercício cujos registros telefônicos foram intimados pelo Departamento de Justiça na administração anterior. Para quê? Com qual propósito? Nenhum desses senadores é criminoso. Eles não têm nenhuma atividade criminosa associada a eles de forma alguma. Porque o Departamento de Justiça e Jack Smith foram lá e autorizaram intimações. E não são só eles, há outros também. Então, o que estamos fazendo em nosso compromisso com a transparência e nossa iniciativa no FBI e no DOJ é divulgar os registros, fornecê-los ao Congresso, permitindo que eles realizem a supervisão. Mas também vamos investigar internamente os envolvidos, já dissolvemos a equipe de corrupção pública no WFO, já afastamos essas pessoas do FBI que estavam envolvidas na politização da aplicação da lei, e se for necessário abrir uma investigação criminal, pode acreditar, nós vamos agir. A decisão de desmontar o setor mostra um movimento completamente inédito no FBI. O próprio FBI está admitindo que havia sido usado como arma política. Eu vou repetir. O próprio FBI estava admitindo que estava sendo usado como arma política. Essa é a parte mais delicada dessa história. Quando forças de segurança com poder de prisão e acesso a dados sensíveis se tornam instrumentos ideológicos, o equilíbrio entre poder público e liberdades individuais fica completamente em risco. E nos Estados Unidos, este princípio é sagrado. Você que é católico aí pode fazer o sinal da cruz. É o tipo de valor que define a própria noção de democracia americana. Por isso que quando Trump e muitos republicanos começaram a dizer que o sistema estava sendo manipulado, corrompido, uma parte do público reagiu com descrença. Mas os fatos agora falam por si. Entre os senadores visados está o senador de Wisconsin, Ron Johnson. Ele é membro dos comitês de Finanças, Orçamento e Segurança Interna. Ele se junta a nós agora, ao vivo, aqui no Newsline. Senador, é um prazer tê-lo conosco. Eu sei que o senhor foi informado sobre isso há alguns dias, mas todos nós estamos sabendo disso só agora. Gostaria de saber sua reação e também como isso foi descoberto. Não foi um denunciante que revelou isso. Conte para nós como você descobriu que estava sendo monitorado por Jack Smith sem saber de nada. Bem, tendo investigado o FBI por cerca de uma década, infelizmente, isso não me surpreende. Mas isso deveria chocar e indignar todo americano. O que talvez seja ainda mais revelador é o fato de que ainda temos agentes partidários de esquerda dentro dessas agências que estão dificultando os esforços de Kash Patel, Dan Bongino e Pam Bondi para fazer uma limpeza, para esclarecer tudo, para fornecer essas informações. Descobrimos isso porque o agente que aparentemente conseguiu obter esses registros estava solicitando a recertificação com esse sistema CAST, o Cellular Analyst Survey Team. E ao se candidatar novamente, esse agente aparentemente listou isso como uma conquista, uma espécie de ostentação. Uau. Disse, não, eu definitivamente deveria ser capaz de, você sabe, fazer-se estar na equipe CAST, porque eu consegui esses registros de 8 senadores e um membro da Câmara. Sabe, olhe pra mim, eu não fiz um bom trabalho? Então, mais uma vez, isso mostra uma ignorância de cair o queixo por parte daquele agente, ou apenas uma atitude arrogante dentro da esquerda. Departamento de Justiça de Biden e o FBI para recolher os registros telefônicos de expedição de pesca. Um ramo separado do governo, seus oponentes políticos. Lembrando que, se você vasculhar redes sociais americanas aí, há 2 anos atrás, 5 anos atrás, o pessoal do MAGA, né, o Make America Great Again, né, o movimento da direita que ajudou a eleger Trump, já falava sobre isso há muito tempo e eles eram chamados de teóricos da conspiração. Uau! Pam Bondi, como você sabe, está no Congresso
acesso agora. Alguns momentos realmente intensos com o procurador-geral aqui. Eu quero mostrar um deles onde ela está reagindo a Jack Smith e a vigilância. Vamos assistir a isso. Quanto ao fim da instrumentalização da justiça, soubemos que o antigo FBI investigou você e seus colegas secretamente. Por quê? Eles queriam tirar o presidente Trump do jogo. Eles estavam fazendo política com os poderes de aplicação da lei. E isso será lembrado como uma traição histórica à confiança pública. Esse é o tipo de conduta que destrói a confiança do povo americano em nosso sistema de aplicação da lei. O caso Arctic Frost não é apenas um escândalo administrativo, não. É um divisor de águas sobre o que significa o uso político das instituições. Mas fiquem tranquilos, é somente lá nos Estados Unidos que acontece isso. #contém ironia. Segundo o material obtido pela imprensa americana, a equipe de Smith coletava dados de comunicações, o que vai muito além de uma simples escuta. Eles sabiam com quem os senadores falavam, de onde ligavam e até para onde estavam indo. Eles faziam isso sem nenhuma base legal, passando por cima da lei, da Constituição. Isso representa, pessoal, uma das maiores violações de privacidade já registradas dentro de um Estado democrático de direito, ainda mais quando estamos falando de Estados Unidos da América. Bem, o que eu sei, Bill, é que eles miraram no DOJ, o DOJ do governo Biden especificamente mirou em um grupo de nós. Eles pediram nossos registros de chamadas para ver com quem conversamos, quem nos ligou. Acredito que rastrearam nossa localização por dias. Isso é um absurdo, é realmente inacreditável, é flagrantemente inconstitucional, é uma violação da primeira emenda. É uma violação da separação de poderes. E isso também mostra até que ponto o governo Biden foi tão corrupto, usando o FBI para perseguir seus inimigos políticos. E não vamos esquecer, eles não fizeram isso apenas com os senadores. Eles fizeram isso com pais de alunos que foram e se manifestaram nessas reuniões do Conselho Escolar. Eles fizeram isso com 92 organizações conservadoras, incluindo a Turning Point USA de Charlie Kirk. Eles tentaram recrutar espiões em paróquias católicas. É esse tipo de gente com quem estamos lidando. Bill, precisamos de uma investigação total, minuciosa de todos os responsáveis. E eu acho que precisam haver processos judiciais. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas, e que tudo está na palma de suas mãos, e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.